Então tá. É, Então vamos ler. Um adolescente de 16 anos, diabético tipo 1, é levado à unidade básica de saúde com quadro de polidipsia, poliúria, náuseas e dor abdominal há 24 horas. Refere que não está usando insulina há 3 dias. No exame físico, ele tem uma hipotensão com uma pressão de 90 por 60, né? Pensando que é 16 anos, uma taquicardia, uma frequência de 120, uma respiração de Kussmaul e hálito cetônico. Foi solicitada a gasometria arterial, que está aí abaixo, e exames laboratoriais, os valores fornecidos na tabela. Aí a gente tem isso aí. Aí a gente vai ter 4 perguntas. Então, a gente já tem alguém doente, os sintomas e o exame físico dele e alguns exames complementares ali. Primeira pergunta: interprete os resultados da gasometria arterial e explique a alteração no equilíbrio ácido-base. Vocês já querem falar? Alguém quer falar? Vai falar pelo chat? A gente vai chamar alguém para responder, Beth? Como é que vai ser? Não, eles ficam no chat, né? Porque aí eles vão colocando ali as perguntas e as alternativas. Eu acho que é importante aqui, se a gente falar de alguns destaques que a gente tem ali no quadro, né? No quadro clínico, para ver o que que poderia levar a gente A pensar certo. Então, vamos lá. Uhum. Então, a gente está aqui, ó. Então, vou botar o chat aqui do lado, que aí eu fico vendo vocês todos ao mesmo tempo. Tá bom. Então, vai ser tudo escrito aqui. Então, assim, interprete os resultados da gasometria e explique a alteração do equilíbrio ácido-base. Então, ela está primeiro pensando. A primeira pergunta não tem a ver, não precisa necessariamente a gente ter ali a questão. Mas a gente já leu a questão e a gente já viu que um paciente é diabético. A gente já tem que pensar nas principais complicações de uma diabetes, que provavelmente é isso que a gente vai estar trazendo nessa questão, né? Mas aqui a gente tem que ser objetivo, foco na tarefa. Interprete o resultado da gasometria. Então a gente tem aqui explicando ela, né? Então a gente tem aqui, primeira coisa que a gente vai ver na gasometria, o pH do sangue, pH arterial. Então tem o resultado e vocês têm um valor de referência. Então o pH está 7,18, onde o valor de referência é de 7,35 até 7,45. Então ele está o quê? Ele está menor. A gente sabe que na gasometria, quando o pH está menor, ele está mais ácido, e quando ele está maior, ele está mais básico. Então a gente já viu isso daí. Então a gente já vai gravar essa acidez aí, né? Agora a gente tem o bicarbonato. Aí a gente consegue ver também, 12, né? Então a gente está vendo ali. é, Ele tem um valor de referência que é de 22 a 28, né? Então a gente já está vendo que está alterada a parte metabólica, que tem a ver com bicarbonato. A glicemia capilar, ou seja, quanto de glicose tem ali, a gente já usou uma glicose dele de 480, sendo que a gente vai considerar ali o valor de referência até 126. Então, a gente tem uma glicose aumentada, ou seja, uma hiperglicemia, e cetonemia, que a gente consegue ver que o normal é ausente e a gente já tem 3,5 milosmol por litro. Então, na nossa primeira questão, interprete os resultados da gasometria e explique a alteração. Então, a gente poderia falar de cara, o que que vocês falaram aqui no nosso chat? Deixa eu olhar para ver se vocês estão. Acidose metabólica. Perfeito. Então, presença, aí a gente é justificativa. Um pH baixo, menor que 7,35, com redução do bicarbonato, então a gente justifica que tem acidose e tem metabólica. A gente poderia falar também, alguém falou aqui, hiperglicemia? Poderia, porque é um outro achado que a gente tem aqui, né? Acidose metabólica devido à produção de corpos cetônicos? Também, né? Então a gente sabe que a falta de insulina vai levar a gente a não conseguir aproveitar a glicose para Doutora, energia. Então, em relação ao PCO2 ali, não precisaria para a gente saber o valor de compensado ou não? Ou vai pelo valor de referência, o 35 a 45? só do pH, só pelo valor de referência. Então, Ah, tá. aqui a gente tem que focar no que a gente tem. Às vezes a gente não vai ter todos os exames. Ele deu para a gente o Entendi. pH e o bicarbonato. Já dá para a gente saber que é uma acidose metabólica. Se está Aham. compensado ou não,
A minha questão já falou que ele está descompensado, porque ele está com clínica ali, né? Então, o nosso Isso, eu fiz paciente o já cálculo está aqui para saber o descompensado. PCO2 compensado daria em torno de 26. Sim, mas ele não está aqui, né? Isso, Não está aham. dizendo Aí nada eu. pra gente. Isso, entendi. Então, então, a princípio, a gente vai focar na tarefa mesmo, tá? Gente, só um minuto aqui, só um segundo, um segundo. Um cachorro invadiu o estúdio aqui da gente, aqui da minha casa. Pegou um negócio. É, Então, acho que isso aí vocês não tiveram dúvida, vocês conseguiram ver a hiperglicemia, o pH ácido e o bicarbonato. Então, a gente vai ver se é metabólico, nesse caso, vendo o bicarbonato, tá? Vamos Teria para. alguma, doutora, teria alguma classificação para ser feita referente à gravidade da acidose dela? Na verdade, severa, né? A gente poderia colocar severa, porque esse pH ele está bem reduzido, né? Mas completaria o diagnóstico ou não faria falta numa pontuação? Então, na pontuação, se a gente já respondesse dois critérios e explicasse, já estaria ok, tá? Então, nesse aqui, a gente explicando que tem acidose metabólica, a gente já está ok. Ele não pediu grau de gravidade, ele botou, explique o resultado da gasometria. E usando o equilíbrio ácido básico. Ele não pediu o nível da gravidade, tá? Mas a gente poderia colocar que é severa, mas a princípio não tiraria ponto se colocasse ou não, tá bom? Ok, obrigado. Nada. Vamos lá na pergunta 2. Qual o diagnóstico principal que Não, Cissa, justifique? vamos ver o gabarito, Então, né? Você não quer ver o gabarito? Dá um, pode ver, né? Pra gente ver o que que mas o tem. gabarito, ele fala exatamente isso, que a gente pode colocar severa, mas se a gente não colocar, a gente também está aceito, entendeu? Tá, mas só para Então, é eles verem isso, ali como é, né? O padrão da é. resposta. O gabarito, então, ele tá, acidose metabólica severa. Porém, se você já é aceito se você botar acidose metabólica, tá? Com anion gap devido à cetoacidose, a gente poderia colocar cetoacidose, poderia colocar hiperglicemia, mas a princípio aqui só acidose metabólica já estaria ok. A severa, evidenciando um pH reduzido e um bicarbonato também reduzido, é a justificativa que a gente precisa. Tá. É, Deixa eu só fazer um comentário aqui, se isso aqui eu acho que é pode, importante. claro. Olha, lembra que a alternativa ela tem duas partes, tá? Que isso até a gente comentou com vocês no encontro ontem. Então eu tenho que, ó, interpretar os resultados da gasometria arterial. Isso é uma tarefa. A outra é explique a alteração no equilíbrio ácido-base. Então eu preciso responder as duas coisas, ok? Se eu não respondo isso, gente, não, eu ganho ali a pontuação, tá vendo ali, ó? Resposta correta. Acidose 2 pontos. metabólica severa, exatamente, evidenciada por pH arterial. Então, se eu não faço isso, eu não ganho a pontuação. Então, às vezes, a gente acaba perdendo o ponto porque esquece que tem duas partes da pergunta. Olha lá embaixo, ó, resultado, resposta parcial, acidose metabólica sem especificar a relação com a cetoacidose diabética. Então, eu acabo Ou sem, perdendo. ou sem explicar o equilíbrio ácido-base, né? Que foi o que ele pediu. Exatamente, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. A gente tem para fazer cada questão 40 minutos. Então, são 40 minutos para três alternativas. É um tempo suficiente que dá para vocês responderem de maneira profunda, Completa. completa, né, Cíccia? Então, a gente vai falar isso bastante aqui. Não é para fazer, ai, não, nossa, veio na cabeça, já vou lá. Não, responde completinho, para vocês não correrem o risco de perder a pontuação. Quanto mais vocês conseguirem completar a resposta, melhor vai ser a chance que vocês vão ter de ganhar pontuação integral, tá? Então, separa aqui, ó, interprete os resultados da gasometria arterial e explique a alteração no equilíbrio ácido-base. Isso acontece muito, inclusive, na prova prática, né? De ler a tarefa pela Sim, metade. Então, já comecem a correndo. treinar isso, tá bom? Então, vamos lá, vamos Perfeito. voltar lá para as perguntas, então. Deixa eu Então, só. vamos já passar para 2. Uhum, vamos lá. Qual é o diagnóstico principal?
e justifique a sua resposta correlacionando clínica e exame. Então, como a Beth está falando, né? Primeiro a gente tem uma pergunta que é qual é o diagnóstico e depois a justificativa. Só que ele não quer uma justificativa qualquer. Ele quer que a gente relacione a clínica e os exames para dar essa justificativa. Seria, no caso, uma cetoacidose diabética Uma cetoacidose diabética, porque a gente já viu que o nosso relacionada paciente tem com diabetes. E agora isso, justifique com a clínica e com os exames. está relacionada em cetoacidose diabética relacionada pela respiração de Kussmaul, um hálito cetônico e uma glicemia capilar elevada de 480. Ok. Essa justificativa, ela já dá uma justificativa para a gente, mas se a gente quiser falar toda a clínica, né? Então, é uma cetoacidose diabética, sim. Relacionando a clínica, a gente tem mais coisas. Então, você falou do Ah, os hálito 4Ps cetônico e da também, né? respiração de Kussmaul, mas tudo que está ali em pretinho, Em né? negrito. Uhum. Tem em negrito, polidipsia, poliúria, náusea, dor abdominal. Ele está com sintomas. Então, essa é a clínica de quem está com cetoacidose. E o laboratório? Então, a gente tem a cetonemia elevada, né? Os corpos cetônicos que a gente já viu, Sim. a acidose grave e a gente tem a hiperglicemia. Então, a gente tem todas essas partes. Aqui a Nayara botou também, num paciente de uso irregular de insulina, ou seja, ainda tem a história dele, né? Tem a clínica, que é o exame físico, e tem a história da anamnese, causada por uma interrupção do tratamento. Perfeito. Acho que tá direitinho. Essas aí foi, acho que foi direito, hein? Foi rapidinho. Vamos para a pergunta 3. Ó, aí esse é o gabarito, né? Que a Beth já está colocando o gabarito para a gente, tá vendo? Então, o diagnóstico é um só, cetoacidose diabética, que é uma complicação. Aí a justificativa, ele bota toda a clínica e todo o laboratório, isso que a gente comentou, né? Respostas aceitas também. Cetoacidose associada à suspensão de insulina. Mas aí eu não sei se a gente vai ganhar o ponto total, né? Porque a gente Tá está falando que é pedindo aceita, não tá dizendo que é aceita, ponto é total, não. total, Não é? porque a gente não está relacionando o exame com detalhes. Uhum, E exatamente. descompensação diabética com cetoacidose. Então, a gente está falando um pouco da clínica, mas que descompensação é essa? A gente tem que colocar os sinais e sintomas, né? A queda do bicarbonato também, como laboratório, também responderia a 2? Responderia. Porque, na verdade, a queda do bicarbonato que diz para a gente que é metabólica, né? Então, que não é uma acidose respiratória, é mais uma acidose metabólica, que é o nosso diagnóstico aqui. Que faz parte do risco da diabetes. Número 3. Cite 4 medidas terapêuticas iniciais prioritárias para o manejo do quadro. Explique a importância de cada uma. Então, a gente tem aqui na nossa pergunta, né? Vamos focando na pergunta em si. 4 medidas terapêuticas. Então, qual é a terapeuta imediata, né, prioritária? Então, e número 4, explique a importância de cada uma, com explicação. Precisa falar o resultado ou hiperglicemia serve? Hiperglicemia serve. Então, vamos lá, gente. 4 medidas, como é que a gente faz? Pegamos um paciente com cetoacidose diabética, a gente já deu o diagnóstico, a gente já justificou e agora ele quer o que a gente vai fazer com esse diagnóstico, com esse paciente. Vocês sabem sobre isso? Nayara está falando aqui, reposição de potássio, hidratação venosa em ambos os braços, mas eu acho que hidratação só está ok. Quantidade sérica de potássio, insulina, eu estou olhando de baixo para cima. Ok. Monitorar paciente, ok. Acho que é isso. Então, assim, vamos lá. O que que a gente vai fazer? Primeiro, um paciente com cetoacidose diabética, tenta, só para vocês entenderem antes, né? Ele não consegue usar a glicose, porque ele não tem insulina, para tirar energia. Então, ele vai começar a quebrar corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos vão gerar essa acidez do sangue, tá? Além disso, dessa acidez, o aumento de glicose, a hiperglicemia, ele vai dar uma desidratação nesse nosso paciente. Então, a gente tem algumas coisas para consertar.
E esse bicarbonato que abaixa também, ele vai alterar o potássio, vai aumentar muito o potássio e pode diminuir o cálcio. A gente vai ter que lembrar, quando a gente, se vocês quiserem depois de estudar isso, né? É toda a cascata que acontece, que aí fica muito mais fácil de saber qual é o meu tratamento. Mas vamos lá, quais são os principais pontos de tratamento? Hidratar. Esse paciente chegou, você tem que hidratar, ele está totalmente desidratado. Então, a gente vai fazer a reposição por causa da desidratação que ele está, por causa da hiperglicemia, e a desidratação, ela leva até a gente ter menos perfusão do tecido, né? Então, ele pode entrar num coma, por exemplo. A outra eu não tenho insulina, o que é que eu tenho que repor? Insulina. Então, insulinoterapia venosa. A gente vai fazer insulina dele já na veia, pegar direitinho. É, a gente vai fazendo a redução da glicemia de forma gradual, tá? Alguém falou aí de hidratação nos dois braços, depende. A gente, se conseguir uma veia só muito boa, tá indo bem também, tá? E a gente pode colocar com soro fisiológico, mas a gente também poderia botar com Ringer lactato. Aí a gente vai fazer a correção do potássio que vocês colocaram aí, tá? Ele perde líquido para o terceiro espaço. Na verdade, ele não perde líquido para o terceiro espaço, não. Mas ele tem. É como se fosse osmótico, né? Você tem muito mais glicose lá dentro. Então, você vai tirando a água dele, na verdade, dos tecidos para dentro do vaso, mas mesmo assim ele fica desidratado. O tecido fica desidratado porque todo mundo quer ir para dentro do vaso, porque ali tem mais soluto para tentar equilibrar. Então, você tem que jogar mais solvente, que na verdade é o soro, para você diluir aquela glicose, entendeu? O potássio está alto, o potássio está mais alto. Então, quando a gente desce o pH do sangue e o bicarbonato, o potássio vai aumentando. E quem vai estar baixo é o cálcio. Não tem que corrigir o potássio antes da insulina? É tudo junto, na verdade. Tudo junto. Reposição volêmica, insulina. Aí a gente vai corrigir o potássio se ele tiver menor de 5,3, na verdade, tá? Por quê? Qual a justificativa? A hipocalemia induzida pela insulina, que pode causar arritmia grave, tá? Então, o potássio aumenta, o cálcio diminui. Aí, a gente, com pouco cálcio, a gente pode gerar arritmia. Então, a gente vai ter que corrigir o potássio. E aí, faz a monitorização também. Monitorização de perto, glicemia, pH, eletrólitos, colocar ele né, todo monitorizado, que a Thaís falou ali em cima. Mesmo que os exames do caso não der potássio, eu preciso colocar como medida terapêutica a reposição de potássio? Ele pediu 4 medidas. Qual outra que você poderia colocar sem ser essa? A gente, na base, a gente vai ter que ver aqui, ó. Cite 4 medidas iniciais, prioritárias. Eu posso colocar, avaliar o potássio para repor o potássio se tiver alterado? Posso, porque na verdade eu não tenho potássio no meu caso. Mas a gente, sempre que pensar em cetoacidose diabética, a gente tem que pensar em duas coisas principais: reposição volêmica e insulina. Aí depois a gente vai pensando potássio. E em todos os pacientes que estão ruins, monitorização. Então, é isso, assim, são coisas básicas e fáceis para a gente pensar. Eu coloquei assim: solicitar potássio para avaliar melhor conduta. Eu não sei se você vai estar. Eu não, aqui não tem uma justificativa do gabarito específica para o potássio, por exemplo, tá? Mas para avaliar melhor conduta, não. Geralmente, a gente tem que corrigir o potássio. Então, a gente vai solicitar o potássio para programar correção do potássio. Acho que a gente poderia colocar assim, que eu acho que ficaria melhor. Monitorizar o paciente, reposição volêmica, dosar glicemia e administração de insulina. A dosagem de glicemia, aqui no nosso gabarito, você quer botar o gabarito, Beth? Aí a Coloco. gente mostra para eles. Ela já está dentro da monitorização contínua, porque é glicemia, potássio e eletrólitos. Está dentro da monitorização. Ó, aqui ele está pedindo, teria que colocar como infundir a insulina venosa, acho que botaria, tá? Mas assim, quanto de unidades, não sei. Acho que aqui no nosso gabarito, vamos olhar, ó.
respostas aceitas e justificadas. Reposição volêmica com soro fisiológico. Ok, mas logo lá embaixo ele fala também se usar o Ringer lactato, tá tudo bem. Para quê? Para corrigir a desidratação. Então, a minha justificativa é sempre pensando o porquê que eu estou fazendo aquela medida terapêutica. Então, o soro para corrigir a desidratação, porque veio, por causa da hiperglicemia. Aí o segundo, insulinoterapia venosa. Aqui ele colocou a dosagem 0,05 para até 0,1 unidades por quilo por hora. Eu não tenho certeza, Beth, se precisaria colocar essa dosagem. Então, acompanhando a evolução das provas, eu Sim, sugiro que coloque, sabe? sabendo, né? Tá. Sabendo, sim, não vai colocar errado ali, né? Mas eu sugiro que coloque. Eu estava vendo uma das questões ali, se não me engano, acho que de 2 edições atrás, ele não aceita, não aceita não, ele desconta ponto se você não coloca a via de administração, explicando direitinho como é que é, e muitas vezes se você não coloca a dose. Então, sabendo, gente, coloca. Quanto mais completa for a resposta, melhor, É. tá? Porque para que que a gente vai correr esse risco, né, de não A colocar? gente já pegou Hiper. as dois tipos de questão, né, Beth? Aquele que Uhum. cobrava e aquele que não cobrava. Aí fica difícil a gente saber o que que o INEP vai querer, né? Exatamente. Por isso que é melhor a gente pecar pelo excesso, porque você não perde ponto por colocar informação a mais. Entendeu? Então é melhor colocar. Sugiro que coloque. Beleza. Então, coloca. Então, gente, insulinoterapia contínua, venosa, a justificativa para corrigir a glicemia. Então, para que que a gente quer fazer a insulina? E interromper a cetogênese, que é o que a gente tem, né? A gente está quebrando os corpos cetônicos para ter energia, mas se a gente tiver a glicose, a gente já vai ter energia da glicose e interrompe a cetogênese. Aí a outra aqui, que é a correção do potássio, né? Quem me perguntou do potássio. Se ele tiver menor que 5,3. Então, na verdade, a gente não tem o potássio na nossa questão, mas você pode dizer que uma das condutas é a gente corrigir se ele tiver baixo, tá bom? Então, acho que a gente poderia colocar assim. Aí, justificativa. Por que que a gente tem que corrigir o potássio? Gente, sempre lembra, o potássio está totalmente ligado ao cálcio. O meu risco maior é o cálcio, né? O cálcio baixo gera arritmia cardíaca, parada cardíaca. Então, a gente vai corrigir o potássio para diminuir, prevenir a hipocalemia. Mentira, gente. Ah. Monitorização laboratorial contínua. E aí, aqui a gente vai falar da glicose, do pH e dos eletrólitos. Tá bom? Aqui ele botou, ó, correção de déficit de magnésio ou de fósforo em pacientes com distúrbios significativos. Eu acho que qualquer distúrbio eletrolítico, se você citar outros, compensar outros eletrólitos, também acho que vale a pena. Eu acho que isso aí não vai ter, não teria erro nenhum. Tá bom? Vamos para a próxima? Ó, quais são dois critérios laboratoriais da melhora clínica que indicam resolução da cetoacidose? Então, ó, pergunta 4. Dois critérios do laboratório que indicam melhora clínica e resolução da cetoacidose. Melhora do pH, aumento do potássio, pH e ausência de cetoanemia. Tá. Então, a gente quer quais são dois critérios da melhora clínica que indicam resolução da cetoacidose diabética. Então, cetoacidose. A gente tem o pH alterado, o bicarbonato alterado, a cetonemia alterada e a glicose alterada, correto? Que a gente viu ali naqueles exames. Qualquer um desses que você botar, já está valendo, tá? Então, se a gente colocar o que alguém colocou ali, cetonemia reduzir, tá certo. Se a gente botar glicemia reduzir, tá certo. De preferência na glicemia, dentro do nosso
gabarito tá menor de 200, né? Porque a partir de 200 ela tá alterada, né, para diabetes. Então, menor de 200, acompanhada da melhora clínica. Ok. E a outra aqui, bicarbonato aumentar, demonstrar correção da acidose metabólica. E o pH subir também, que indica melhora do equilíbrio ácido-base. Vamos ver o que vocês botaram. Aumento do potássio, pH e ausência de cetonemia. O pH, Aline, se você botar só pH, não é justificativa. Então, aumento do pH arterial para maior de 7,3, né? Porque a gente vê ali que ele está 7,18, mas que o valor dele é de 7,3 a 7,4. Então, voltar para o valor de maior que 7,3. Ausência de cetonemia, ok, porque o normal é ausente. Isso, ficou melhor. Diminuição da glicemia. Tá, diminuição da glicemia para quanto? Para menor de 200 com melhora clínica. E aí o resto eu acho que vocês estão indo bem. pH maior que 7,3, glicemia melhor que 250, gabarito é 200, bicarbonato maior que 18. Bicarbonato maior que 18, é isso aí. Tá tudo aqui. Então, se você quiser botar, Beth, o gabarito, tá exatamente essa resposta de vocês, gente. Ó, é, quais são os dois critérios? Aí as respostas aceitas estavam alguns. De melhora clínica, que indicam resolução da cetoacidose laboratoriais da melhora clínica. Então, ele quer os critérios laboratoriais. pH ao maior que 7,3, indicando melhora do equilíbrio ácido-base. Bicarbonato maior que 18, demonstrando a correção também da acidose. Cetonemia reduzida. Então, para menor que 0,6 ou ausente, né? Que alguém botou ausente, mas ela reduzida para menor que 0,6 já está aceito. E a glicemia menor de 200 com a melhora clínica junto. Acho que foi. Alguma dúvida, gente, nesse aqui? É isso? Vou tirar aqui, se vocês quiserem ir perguntando mais alguma coisa, até eu trocar a questão, tá? Essa diabetes pode cair de diversas formas, né, gente? A gente tem várias questões de diabetes. Diabetes é uma doença básica que a gente trata desde da atenção primária, né, no posto. Então, a gente pode ver, desde a gente descobrir, a gente saber os sintomas, a gente saber o tratamento e a gente saber uma complicação numa emergência. E até o que fazer dentro de uma emergência de um caso grave como esse. Então, assim, diabetes é uma doença que vocês têm que estudar. E nesse aí, né, nesse caso específico, vocês viram que tinha CIT2, CIT4, justifique. Com base nisso, com base naquilo, a gente tem que estar atento e dividir a pergunta em vários pedaços para a gente não se perder.